Hora do Consumidor. Hoje vamos falar um assunto que é necessário, né? Uma outra língua, mas qual língua? Não é qualquer língua, é a língua inglesa. Vamos falar um pouquinho com a Natália Bis sobre isso, com Fernanda Simolin, porque logicamente na hora que nós estamos falando de uma língua, ela representa muito dentro do mundo e é a necessidade em se falar, em se comunicar, em entender um inglês bem falado, isso gera algo no bolso. Né? É necessário você conhecer porque o teu currículo melhora e muito. Melhorando o teu currículo, melhora teu rendimento. Fernanda, bem-vinda, boa tarde. Olá, meu povo. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui contribuindo com conteúdo de valor, educação financeira. Finanças está fazendo 5 anos, né? Estou construindo o meu legado, transformando vidas, mas já estou aí há mais de 20 anos, insistindo, persistindo, não desistindo, porque é essencial a gente saber, né, educação financeira e saber inglês hoje, que é a nossa convidada, Natália Bis. Obrigada por aceitar o convite, né, Nath? Eu que agradeço, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho, né, Natália, da Rodrigo. importância da língua em se procurar, né, Sim. a língua inglesa para pelo menos ter a noção. Eu acho que a noção já é importante para o brasileiro. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, com a Fernanda. Sim, é muito importante que a gente já tenha esse primeiro interesse em entender a língua. Ela realmente traz uma necessidade que a gente já sabe, que já vem de anos, ela é global, não adianta lutar contra. E ela facilita mesmo os negócios, inclusive aqui no dia a dia, uma grande busca que eu tenho tido, Rodrigo, tem sido de mães que têm filhos em escolas bilíngues e precisam aprender inglês. Então, a necessidade só aumenta todos os dias. O engraçado, Natália, é que assim, na hora que você tem contato com outras culturas, principalmente a cultura europeia, eles inserem já dentro da escola e inserem logo no início da idade escolar um outro idioma. Esse outro idioma, o inglês. Às vezes, um outro necessário. Né? O espanhol em determinados locais, o francês, o italiano, vão inserindo dentro da necessidade cultural da região. No Brasil, há um distanciamento, e um distanciamento, eu acredito que o principal, porque com qualquer psicólogo que você fale, eles vão te dizer que uma criança ela absorve muita coisa e forma caráter até seus 7 anos de idade. Sim. Ou seja, hoje na escola do Brasil, é a partir da 5ª série. E a 5ª série, os seus 7 anos já foram. Já, você Então, perdeu muito dessa expansão neurolinguística que seria riquíssima na infância. Eu tenho um filho pequeno e falo com ele o tempo inteiro, faço disso algo mais lúdico, para que não seja pesado, mas você tem toda a razão na sua fala. Existe uma idade correta para iniciar uma criança, né, na estrutura com aula de inglês e tudo mais? Olha, é muito interessante começar desde pequenininho e muitas mães me perguntam, mas não vai ficar confuso? 2 línguas ali, ele ainda está aprendendo português e não vai ficar confuso, porque esse momento de expansão neurolinguística é agora. E ele, na verdade, tem uma aceitação muito grande. Não se perde e não confunde. Se quisesse entrar com mais uma também não tinha problema. É só uma questão mesmo de como é que está esse ambiente, né, na casa, domiciliar, se o pessoal conversa, incentiva, se isso flui de maneira natural. Se isso é gostoso, a criança também vai entender que faz parte. E não, de fato, isso que você falou, faz parte da matéria da escola. Não, faz parte da vida. Deixa para depois a gente contar para ela que, de fato, vai ser importante para a faculdade, porque ela, não importa o que decidir, trilhar, só vai ter ganhos. E eu queria acrescentar uma coisa que você disse, essa questão. Nós moramos aqui, na América do Sul, somos o único país em volta de vários que falam espanhol e nós também temos essa postura de não levar a sério também. É um único país que não fala. Deveria ter o espanhol e o inglês. Eu sou a favor de línguas. É engraçado demais. que são as duas que caem em vestibular. Sim, que e você as duas pode caem. escolher ou inglês ou espanhol para poder fazer um vestibular. Isso que eu ia comentar. E fazendo uma observação, educação financeira também cabe para criança. Muito. De forma lúdica. Olha, mamãe tem que trabalhar para poder gerar dinheiro para depois poder comprar, né? Então também teria que fazer Sim, parte muito. dessa grade escolar muito cedo ou até mesmo em casa. A gente numa conversa, numa brincadeira, colocar a educação financeira junto ali com o inglês. Com certeza. Se tem um distanciamento muito grande ainda no Brasil Sim. em se buscar uma outra
outra linguagem, mas a necessidade é básica. Inevitável. E ela é muito mais fácil do que qualquer outro idioma latino. Obrigada por defender isso. Eu vivo falando, é bem isso, é muito mais fácil, ela não tem conjugação. As exceções são feitas através do som e não, de fato, da escrita, como é no português. Nossa, se tem alguma exceção, ela tem a ver com som, então existem menos exceções, ela é mais simples de se aprender, e aí fica realmente, houve algum momento que isso soou por aí de que o inglês é difícil, e de fato não é. E o brasileiro aprende muito bem, viu, Rodrigo? Que você vai até o inglês, você busca um curso, uma professora, algo extra que a própria formação escolar não te dá suporte para chegar no vestibular. Eu acredito que seja pela necessidade do inglês instrumental. Eu vou dizer até que a escola, de algum tempo atrás, voltava muito para o instrumental. Então, nós focávamos mais nessa parte de compreender a leitura, a interpretação, para poder passar no vestibular. O vestibular também mudou de cara, né? Ele também ficou intertextual, ele mescla ali com outras matérias. Então, e as escolas se tornaram bilíngues. Esse cuidado com o inglês aumentou nas escolas já há algum tempo. Então, eu diria que agora há uma formação mais completa, onde não haveria necessidade do aluno sair. Mas eu acredito que esse aluno que ainda vem precisando do inglês, mesmo tendo passado pela escola, foi o aluno que ficou muito preso ao instrumental, traumas. Eu acho que a maior barreira é emocional. Ele acha que ele não vai aprender, é incrível. E a coisa mais engraçada que eu ouço é alguém chegar e falar assim: olha, eu queria fazer aula, queria saber um pouco mais, mas eu sou básico, tem problema? Eu fico pensando, não, é maravilhoso, na verdade. Sem vício, sem nada para eu poder... Ninguém é nunca livre em branco, com certeza ela traz pré-conhecimento, mas, nossa, não tem vício, tem muita coisa que eu posso trabalhar mais rápido. E o inglês está tão inserido, né? A gente pega o controle remoto, tá em inglês. Tudo, o manual tá em inglês. Então, tudo que a gente tem muitas palavras de língua inglesa. Então, a pessoa acha, eu sou básico, não entendo nada, mas já tem várias palavras inseridas no nosso dia a dia. Então, ninguém começa exatamente do zero, né, Nath? Não. Agora, o inglês, dentro da área de marketing, é muito falado denominado, né, algumas ações em inglês. E que isso era uma movimentação enorme, que começou a entender, falava, gente, vamos falar o português, né? Estamos aqui no Brasil. Vai fazer um brainstorming. Não, eu vou fazer uma movimentação. Tira o print. Tira um print. Então, tudo isso acaba até brincando demais com uma linguagem. E qual que é a importância do inglês para o mercado, Fernanda? Desenvolver um currículo positivo, em desenvolver um crescimento vertical dentro da sua empresa. É estar conectado com o mundo, né, Gard? Então, a gente vê as melhores matérias, independente do nicho, são de língua inglesa. Então, se você quer investir mais em conhecimento, quer se desenvolver, é preciso saber inglês. E nas empresas, grandes empresas, para você ter um cargo mais elevado, de confiança, é preciso também saber inglês para você se comunicar com o mundo. A gente já trouxe uma especialista de comércio exterior aqui, a gente vê que está tudo interligado, né? O trigo do nosso pãozinho vem de fora, então a gente precisa saber se comunicar, estar globalizado e saber língua inglesa, você vai ter um poder salarial mais alto, tudo vira um ciclo, né? E você tendo um poder salarial mais alto, você vai tendo condições de viajar mais, de realizar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. E isso, com planejamento financeiro, no sistema que eu tenho lá na empresa, a gente até coloca um percentual para investir em conhecimento, para cursos, para treinamento, para desenvolvimento, para sua carreira você se destacar e gerar mais dinheiro. Natália, na hora em que nós passamos para um mundo global, automaticamente vem a questão da tecnologia. Ela vem com empecilho para você não pode ficar vinculado a uma tecnologia, porque uma hora a bateria acaba, uma hora vai dar um problema, né? E aí a pessoa vai ficar ilhada. Fica dando as mãos, tem que dar as mãos, a gente não pode fugir disso. Eu sou uma professora muito ligada ao IA, a inteligência artificial. Os meus alunos aprendem a usar o ChatGPT para que ele seja o assistente deles fora da aula. Além do cronograma que disponibilizo, tem que caminhar juntos. Eu acho que houve um medo no início,
do professor, né, dos profissionais falarem, será que eu vou perder meu trabalho? Só que a máquina, ela não tem a tradução fina de muitas coisas. Então, muitos alunos acabam vindo e comentando que participaram de alguma convenção, que era em inglês, e deixaram ligado, e não veio no tempo certo a tradução, ou às vezes não era exatamente aquele termo. Então, a tecnologia tem que vir, tem que ser somada, ela tem que vir para ajudar. A gente não pode fugir disso. Há muita gente que talvez não vá aprender uma outra língua, precisa de um recurso, alguém mais velho, mas que depender 100% ainda não chegou o momento, que a gente tem que ser o detentor desse saber. Eu acho, então, que tem que unir. Temos que aprender de uma maneira convencional, mas modernizada. Natália, qual que é a faixa etária que você identifica com maior dificuldade em aprender o inglês? Eu acho que o aluno tem mais dificuldade, não importa se é adolescente, eu trabalho com adolescentes acima de 15, adultos, e a terceira idade é quem não estuda. Essa é a verdade. Porque eu vejo todo mundo crescer muito bem se segue um cronograma, se tem um empenho, uma vontade muito grande. E o online tá aí também, Nossa, né? o online é maravilhoso. Não dá desculpa, ai, mas eu não consigo ir até a escola. Hoje, você estando em qualquer lugar do mundo, você pode ter uma aula. A facilidade do online, desde da parte médica a qualquer outra área, dá para se entender o quanto que isso foi intensificado. E foram nichos criados, né, Fernanda? Nichos que foram abertos para a pessoa ter uma rentabilidade diferente também. Com certeza, isso se segmenta, isso é muito claro, porque na hora que eu vou conhecer o meu cliente, eu até questiono, né, o grau de escolaridade, se sabe inglês. Então, é perceptível aquelas pessoas que têm mais conhecimento acaba tendo uma carteira de investimentos diferenciada. Você vê que ele arroja um pouco mais, e é preciso isso. O conhecimento é libertador. E voltando para o inglês, não é tão bom a gente viajar e ter a liberdade de se comunicar sem depender de um aparelho, ou até mesmo de entender, né? Eu participei em São Paulo de um evento muito grande esses tempos e tinha tradução simultânea. Eu peguei o aparelho por curiosidade para ver como que ela estava fazendo a interpretação, a simultânea ali. Aí a moça do meu lado, mas você não sabe inglês? Falei, eu sei, mas eu quero também estar alinhada com o tipo de tradução que ela está fazendo. Então, para você ver as pessoas ao seu lado, fica olhando, aquele ali pegou o aparelhinho porque não sabe, né? Então, vamos dedicar, vamos conhecer. Por isso que eu prefiro, por mais que se falhe, você tem que assistir dublado, eu gosto do legendado, porque você começa a ligar uma palavra a outra do que está sendo traduzido. Excelente. E as formas de tradução também tem que tomar, eu falo que as pessoas que traduzem, os tradutores, eles precisam ter um cuidado muito grande, né? Aquela palavra que está sendo utilizada em determinado momento, às vezes é uma gíria local, né? E essa gíria local, para nós, eu ainda falo, a comédia americana, para mim, não tem graça nenhuma. Para ninguém. Né? Porque ela só tem graça quando ela é traduzida e dublada. Sim, né? E dublada pro nosso tipo de linguajar, né? Sim, pro nossa nosso tipo de cultura, piada. Sim. Muito legal a sua dica. Eu falo isso também para todo mundo que me pergunta: eu tiro a tradução para me acostumar a sair da dublagem? Não, para que você vai sofrer dessa maneira? Coloca em inglês para sempre. Uma palavra que você não sabe, você consegue pegar a ideia com o contexto. Sim. Né? Sim. E uma palavra, o português é tão rico que tem vários sinônimos numa mesma palavra. Sim. Então, uma palavra no inglês também a gente tem que tomar muito cuidado em traduzir. Depende do termo técnico também, né? A gente fez a mesma faculdade, só que em época diferente. A minha formação é letras, tradutor, intérprete. E eu cheguei a fazer uma tradução de um livro enorme. Então, ali é termo técnico. Então, uma palavra na engenharia corresponde a outra na odontologia, que eu também, na época, eu fiz tradução. Então, é riquíssimo, é muito bacana saber o português e o inglês. Sim. E o erro do brasileiro é pensar na tradução na cabeça, né? Sim. Ele precisa pensar como realmente o inglês do que pensar em traduzir tudo aquilo que ele está ouvindo para depois ele jogar isso de novo numa conversa. Com certeza, à medida que você vai crescendo ali na língua, vai ficando natural. E aí você vai se afastando dessa necessidade de traduzir para o português, que é um contexto, que é uma expressão. Então, por isso da prática, e aí que vem essa questão de parar de pensar em português na prática, e ela é um excelente. Natália, como encontrá-la? Principalmente uma aula online, que eu acho interessantíssimo isso no mercado atual. Podem buscar no Instagram, @teachernataliabis.
na minha rede e também vocês vão encontrar na bio algum acesso para o meu WhatsApp direto. Fernanda, você queria falar sobre o dólar, né? Fala inglês, pouquinho. dólar, a importância de investir em dólar. Hoje a gente tem alguns fundos, oportunidades, você não precisa de muito dinheiro. É importante diversificar, que o dólar sempre se valoriza. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Obrigada mais uma vez, Gard. Obrigado a vocês, obrigado Natália, Muito obrigado obrigada pela Fernanda, oportunidade. aos nossos ouvintes e telespectadores. Hora do consumidor.